Kurt Donald Cobain nasceu no dia 20 de fevereiro de 1967 em Aberdeen, Washington, filho de Wendy Elizabeth, uma garçonete, e Donald Leland Cobain, que trabalhava como mecânico. Ele tinha ascendência holandesa, francesa, inglesa, alemã, irlandesa e escocesa. E o sobrenome dele, Cobain, parte de seus ancestrais irlandeses, Samuel e Letitia, que emigraram de Carrickmore em 1875. Além disso, ele também tinha uma irmã 3 anos mais nova, chamada Kimberly. O Kurt foi descrito como uma criança feliz e entusiasmada. Desde cedo ele tinha habilidade com o desenho e ele era incentivado pela avó dele, a Iris Cobain, que era uma artista profissional. E o quarto dele parecia uma galeria de artes, porque ele tinha o costume de desenhar os personagens que ele gostava, como o Monstro da Lagoa Negra e o Pato Donald. Ele também começou a desenvolver interesse pela música desde muito cedo. A família dele praticamente era formada por artistas, né? Tinha a avó dele, que era uma artista profissional, tinha o tio materno, o Chuck, que fazia parte de uma banda chamada The Beachcombers. Tinha a tia Mary dele, que tocava guitarra e fazia algumas apresentações. E segundo ela também, desde os 2 anos de idade, o Kurt já cantava, e aos 4 anos ele também tocava piano e já havia feito uma música sobre um passeio no parque. Quando ele tinha 9 anos de idade, os pais dele passaram pelo divórcio e isso mexeu demais com a personalidade dele. Na infância também ele tinha recebido um diagnóstico de TDAH. E depois disso tudo, ele se tornou uma criança muito difícil de lidar, ele ficou mais retraído e até mesmo chegou a fazer bullying com um aluno da escola que ele frequentava. E por um tempo ele morou com a mãe, mas como as coisas estavam indo bem difíceis na casa dela, aparentemente ela tinha arrumado um namorado abusivo e ele estava morando na casa dela, e era comum que o Kurt presenciasse briga entre os dois, e aí por isso, né, ele acabou indo morar com o pai dele, que a essa altura já tinha se casado novamente, só que ele tinha prometido pro Kurt que ele não iria se casar, então ficou aquele ressentimento entre os dois, e ele até gostava da madrasta dele, só que o pai acabou tendo filhos com ela, e parece que o fato dele ter construído uma nova família acabou mexendo com o Kurt e deixou ele deslocado no meio daquilo ali tudo. E conforme o comportamento dele piorava, ele acabou indo morar com alguns parentes, mas por fim ele voltou para a casa do pai e após uma terapeuta recomendar que ele fosse criado somente por uma família, a mãe dele acabou cedendo a guarda total ao Donald. Na escola, o Kurt fez amizade com um menino homossexual e por isso ele passou a sofrer bullying dos outros meninos. Mas segundo uma entrevista que ele deu mais tarde, ele gostava daquilo porque as pessoas achando que ele era homossexual, elas deixavam ele em paz. E era o que ele queria ficar no canto dele. Na adolescência ele passou a fazer uso de drogas, de álcool, e quando ele tinha 14 anos de idade, o tio dele perguntou o que ele gostaria de ganhar, se era uma bicicleta ou um violão usado, e ele escolheu o violão. Depois disso ele começou a fazer covers de músicas que ele gostava, ele passou a escrever letras e ele também até recebeu aulas de guitarra de um amigo do tio dele. No ensino médio ele conheceu o Christian Novoselic, que segundo ele tocava de modo espontâneo e divertido. Os dois começaram a ficar bem próximos, principalmente porque eles compartilhavam o mesmo grupo de amigos. E pouco depois o Kurt deu uma fita para ele com umas músicas demos autorais que ele tinha gravado na casa da tia Mary e perguntou o que o Christian achava dos dois fazerem parte de uma banda. Ele acabou concordando e ambos começaram a ensaiar no mesmo prédio de salão de beleza da mãe do Chris. Lá tinha uma sala vazia, que agora era palco dos ensaios da dupla. E entre 1986 e 1987, o Aaron Buckhart se juntou a eles como baterista da banda. O Kurt abandonou a escola no 2º ano do ensino médio, após ele perceber que faltavam alguns créditos para ele poder se formar. E a essa altura ele já estava morando na casa da mãe dele novamente, só que ela deu 2 opções a ele. A primeira era começar a trabalhar ou sair de casa. Uma semana depois ele juntou as coisas dele e saiu, ele foi embora. Só que ele chegou a voltar algumas vezes para a casa dela para poder dormir escondido no porão. E mais tarde ele também deu uma entrevista dizendo que ele morou debaixo de uma ponte sobre o rio Ística durante aquele período e que isso teria inspirado a música Something in the Way. No dia 7 de março de 1987, o grupo, que ainda não tinha um nome definitivo para a banda, eles já haviam se chamado Skid Row, Pancake Chill e Bliss, fez sua primeira apresentação na cidade vizinha de Raymond. Depois disso, eles também fizeram outras apresentações, mas a banda não estava conseguindo atrair a presença do público, o que impactava diretamente na vida do Kurt e dos outros membros, né?
Eles estavam tendo dificuldades para poder se sustentar financeiramente. E nesse tempo aconteceram algumas coisas. O Kurt e o Chris acabaram se mudando e o Aaron permaneceu morando em Aberdeen, o que dificultava os ensaios da banda. Então eles começaram a procurar outro baterista e depois de alguns terem passado por lá, eles encontraram o Chad Channing, com quem foi gravado o álbum de estreia do Nirvana, intitulado Bleach, em 1989. O álbum vendeu cerca de 40 mil cópias e depois disso o grupo fez inúmeras apresentações. Mas, novamente, em 1990, eles acabaram novamente ficando sem baterista devido à saída do Chad, recorrente de algumas divergências que estavam acontecendo entre eles. E foi nessa mesma época que o David Grohl, ex-membro da banda hardcore Punk Scream, estava procurando um emprego e passou nos testes para poder fazer parte do Nirvana. No dia 24 de setembro de 1991, o grupo lançou o álbum Nevermind, que vendeu cerca de 25 milhões de cópias pelo mundo todo, sendo considerado o mais importante e influente da história do rock, o que mudou completamente a vida do Kurt e dos demais membros do grupo. Eles começaram a fazer shows maiores e várias turnês ao redor do mundo. O público finalmente estava se conectando com eles, e após uma dessas turnês, a Pacific Rim, o Kurt acabou se casando em uma cerimônia pequena no dia 24 de fevereiro de 1992 com a Courtney Love. O casamento aconteceu em uma praia em Waikiki, no Havaí. A Kurt usou um vestido que havia pertencido a Frances Farm, enquanto o Kurt vestia um pijama verde, pois, segundo ele, naquele dia ele estava com muita preguiça para poder vestir um smoking. E poucos meses depois, no dia 18 de agosto daquele mesmo ano, o casal deu à luz a sua primeira filha, chamada Frances Bean Cobain, que acabou sendo retirada deles por um curto período logo nas primeiras semanas de vida, após alegações de que o uso de drogas tornava os dois incapazes de cuidar dela. O Kurt sofria de bronquite crônica e dores físicas devido a uma condição estomacal não diagnosticada, o que fazia com que ele abusasse do uso de heroína. No início ele usava de forma esporádica, mas em 1990 acabou virando um vício e, segundo ele, usar heroína ajudava ele a tornar as dores mais toleráveis. No entanto, amigos próximos dele acreditavam que isso era apenas uma desculpa para que ele continuasse usando. Ele também consumia álcool, LSD e solventes em grandes quantidades. O Kurt também tinha depressão e na família dele tinha histórico de pessoas depressivas. Ele teve 2 tios que acabaram cometendo suicídio após lutarem contra a doença. No início de 1992, houve a primeira tentativa de reabilitação do Kurt após ele descobrir que a Courtney estava grávida, e quando ele deixou a clínica de reabilitação, ele já embarcou em uma turnê com o Nirvana na Austrália, e ele estava bem debilitado devido à abstinência. Ele fumava desde os 13 anos de idade e nessa turnê ele estava bem pálido, magro, e quando ele voltou para casa, o vício reapareceu. Um tempo depois, em julho de 1993, ele se apresentou em Nova York, mas antes da apresentação ele acabou tendo uma overdose. E segundo fontes, a Courtney estava com ele quando isso aconteceu, mas ela não chamou uma ambulância, ela apenas aplicou uma injeção nele de naloxona e ele voltou, se apresentou e ninguém nem desconfiou do que tinha acabado de acontecer. No dia 1º de março de 1994, o Kurt foi diagnosticado com bronquite e laringite e ele precisou fazer uma viagem até Roma para poder fazer os tratamentos necessários para cuidar dessas doenças. No dia 3, a Courtney se juntou a ele lá e enquanto eles estavam no quarto, eles acabaram se drogando e eles pegaram no sono. Quando a Courtney acordou, ela percebeu que o Kurt teve outra overdose. Então ela liga para o hospital, pede uma ambulância e ele passa aquele dia inteiro inconsciente. Ele ficou internado durante 5 dias e quando ele foi liberado, ele voltou para casa dele em Seattle. E a Courtney disse que aquela teria sido a primeira tentativa de suicídio. No dia 18 de março daquele ano, a Courtney faz um telefonema para a polícia e ela conta aos agentes que o Kurt estava trancado no quarto com uma arma e que ele era uma pessoa suicida. Então os agentes vão até lá e quando eles falam com o Kurt, ele nega e diz que apenas estava se escondendo dela. No dia 25 daquele mês, a Courtney e alguns amigos e familiares do Kurt organizaram uma intervenção para ele sobre o uso de drogas. E a princípio ele havia sido contra a ideia, mas até o fim do dia ele já tinha aceitado. E no dia 30 de março ele se internou no Centro de Recuperação Exodus, em Los Angeles, na Califórnia, e os funcionários de lá disseram mais tarde que não perceberam nenhum estado vingativo ou suicídio do Kurt e que ele havia passado aquele dia conversando normalmente com os conselheiros dele sobre o vício em drogas
e outras questões pessoais, ele também brincou com a filha pela última vez naquele dia. E durante a noite do dia seguinte, enquanto ele fumava um cigarro, ele acabou pulando o muro de 6 metros de altura dessa clínica, pegou um táxi e voltou para casa dele, em Seattle. Durante os dias 2 e 3 de abril, o Kurt foi visto em vários lugares, mas a família dele não sabia onde ele estava, então a Courtney acabou contratando um detetive particular chamado Tom Grant para poder ajudá-la a encontrá-lo. No entanto, o corpo do Kurt só apareceu no dia 8 de abril em uma estufa em sua casa no bairro Danny Blaine, em Seattle, enquanto um eletricista chamado Gary Smith instalava um alarme de segurança e o encontrou no chão sem vida. Ao lado do corpo dele tinha uma espingarda e um bilhete, uma nota de suicídio que teria sido dirigida a um amigo imaginário que o Kurt tinha desde pequeno chamado Boda. Os exames revelaram a presença de alta quantidade de heroína no sangue do Kurt e vestígios de Valium, que costuma produzir um efeito calmante no indivíduo que consome. O relatório do legista estimou que o corpo do Kurt tenha ficado pelo menos 3 dias naquela posição, ou seja, ele teria falecido no dia 5 de abril e só foi encontrado 3 dias depois, no dia 8. A alegação oficial é que a morte do Kurt foi decorrente de suicídio, e dentre as evidências estão o bilhete encontrado próximo ao corpo, a saúde mental dele naquele momento, as armas que ele tinha uma coleção de armas, e os experimentos que foram encontrados no corpo dele. No entanto, a morte dele acabou gerando algumas teorias que eu vou contar aqui para vocês hoje, e uma das principais delas é que a própria Courtney teria assassinado ele. Nessa teoria, aquela carta suicida encontrada próximo ao corpo dele não teria sido escrita por ele, pelo menos não por completo, né? Isso porque, se vocês repararem bem, a carta começa sendo escrita de uma forma e no final ela é escrita de outra, as letras ficam bem maiores e há quem acredite que foi a própria Courtney que escreveu. Nessa carta não existiam impressões digitais dele, na verdade não tinha impressão digital nenhuma, e ali em momento algum ele dizia que queria se matar. Ele apenas dizia que não estava se sentindo feliz com a fama e com os shows que ele estava fazendo e que ele se sentia culpado por isso, mas que ele tinha intenções de deixar a indústria da fama, o que aparentemente não teria sido bem aceito pela Courtney. E aí também teve aquela viagem para Roma que eles fizeram e a Courtney, né, teria dito para todo mundo que ele tentou se matar, que ele era suicida. Só que ele negou aquilo e os amigos bem próximos dele também disseram que ele não era essa pessoa, que ele não era suicida. E por sinal, aquela não teria sido a primeira vez que ela teria tentado passar essa imagem dele. Ela tinha ligado também para a polícia, como eu falei. Então ela parecia que estava tentando passar uma imagem dele de que ele era uma pessoa suicida. Sem contar também a alta quantidade de heroína que foi encontrada no sangue dele. Era uma dose 3 ou 7 vezes maior do que uma dose letal que qualquer ser humano iria aguentar. Então ele não teria forças para poder fazer isso. Ele nem estaria vivo, sabe? Mas se fosse o caso, ele precisaria de ajuda. E por incrível que pareça, depois dele ter feito tudo isso, depois de ele ainda estar com aquele Valium, que era um calmante no corpo, ele ainda teria guardado as seringas na caixa, tudo direitinho, como foram encontradas. O detetive contratado pela Courtney, o Tom, afirmou que ele acredita que o Kurt não tenha se matado, mas que na verdade ele tenha sido assassinado. Principalmente porque durante o tempo que levou para o corpo dele ser encontrado, foi o tempo que ela, a Courtney, né, ela passou fora de casa, o que levantou algumas dúvidas sobre o porquê, porque ela simplesmente ficou fora durante esse tempo. Inclusive, ele também acreditava que ela teria contratado ele apenas para poder fazer uma encenação para o público, para poder meio que mostrar que, olha, eu não estou envolvida, então eu mesma estou contratando um investigador particular para poder encontrar meu marido. Mas ela sabia que ele não iria conseguir encontrar nada, até porque se tinha a estufa, que era um cômodo que ficava escondido, e o investigador não tinha conseguido acessar lá, né? Ele foi na casa 2 vezes, mas ele não sabia da existência desse cômodo, por que ela simplesmente não contou, sabe? E se você tá em dúvida sobre qual seria o motivo para ela querer assassinar o Kurt, ele é simples. O Kurt, ele tinha intenções de pedir a Courtney em divórcio e, além disso, ele não tinha terminado o testamento dele, mas, segundo o próprio pai dele, ele queria removê-la do testamento, então ela não teria mais direito a nada dele. No entanto, com a morte dele, ela acabou recebendo grande parte dos bens dele e também grande parte do dinheiro, né, recebido pelo material gravado pelo Nirvana, o que dá muita coisa, até mesmo mais do que a gente consegue pensar. Lembrando que a banda estava no auge, estava fazendo muito sucesso, recebendo muito dinheiro, e por mais que ela tivesse uma banda, ela também fazia parte de uma banda e também estava fazendo sucesso na época.
Pessoas próximas disseram que ela tinha um estilo de vida muito luxuoso, que ela gostava de gastar. Então, em outras palavras, quanto mais dinheiro ela tivesse, melhor pra ela. E uma curiosidade pessoal é que teve um homem que disse, um homem chamado Eldon Wayne, que a Courtney teria oferecido pra ele uma quantia de $50 mil para que ele assassinasse o Kurt, mas ele recusou. E pouco depois, uma questão de 8 dias depois, ele acabou morrendo, atropelado por um trem. No entanto, não havia nenhuma testemunha no local e a morte foi declarada como um acidente. E eu acho que uma das curiosidades mais chocantes sobre essa teoria é que o próprio pai da Courtney, ele acredita que a filha possa sim ter assassinado Kurt. A segunda teoria diz que o Kurt realmente foi assassinado, mas que teria sido por outra pessoa e não pela Courtney, que essa pessoa teria assassinado ele e teria armado toda a cena do crime. Isso porque naquele dia faltava um único cartão na carteira dele, e esse cartão depois foi utilizado várias outras vezes logo depois da morte dele. No entanto, a polícia nunca encontrou nenhuma pessoa e, devido à falta de provas, nunca deu continuidade a essa teoria. Atualmente, a morte do cantor voltou à tona com especialistas que reavaliaram toda a cena do crime, a arma usada, os medicamentos encontrados no sangue dele, e com todas aquelas coisas que foram reveladas, pode-se sugerir que há a possibilidade de ter havido sim um homicídio naquele dia. Isso porque eles replicaram a arma que havia sido encontrada na casa do Kurt e reproduziram um tiro com ela. Essa arma tinha a mesma data de fabricação que a dele e foi usado um compensador idêntico ao que ele usava. Primeiramente, a gente já começa com o fato de que essa arma pesava cerca de 3 quilos e que ele estava com uma dose muito alta de heroína no sangue, que ele estava com aquele calmante, então isso torna praticamente impossível para ele ter forças de pegar essa arma e disparar um tiro com ela, o que já puxa para o segundo ponto, que é a arma que ele usava, né, uma espingarda Remington modelo 11, e para que o cartucho dela se soltasse assim que ele atirasse, o braço dele teria que ter deixado o cano livre, o que não aconteceu quando os agentes chegaram na cena. O braço dele estava em cima do cano dessa arma. Então, assim que o disparo fosse efetuado, o cartucho não iria sair voando, ele permaneceria preso ali. Mas, por incrível que pareça, não foi isso que aconteceu quando os agentes chegaram no local. O cartucho da arma, né, do tiro que ele disparou, estava em cima de umas peças de roupa, perto do corpo dele, o que não seria possível. Então a pergunta que fica é como que ele se soltou e foi parar lá. Além disso, os especialistas também analisaram uma foto que foi tirada do corpo do Kurt naquele dia, e eles observaram uma marca, um furo no braço esquerdo dele, que poderia ter sido justificado com o fato dele fazer o uso de substâncias. No entanto, esse furo era muito largo, e normalmente quando as pessoas injetam substâncias no corpo, a seringa é menor, é mais fina. E o outro ponto que chamou atenção também é que ele era canhoto, e o histórico de uso dele indica que ele aplicava no braço direito, só que nesse dia em específico ele acabou aplicando, né, no braço esquerdo. E além disso, o que causou a morte dele foi um disparo na boca, o que resultaria em uma grande quantidade de sangue ter sido jogada para fora do corpo, o que deixaria ele todo sujo. Mas, por incrível que pareça, ele foi encontrado limpo. As roupas dele, em tese, estavam limpas, tinha uma marca de sangue, só que essa marca estava por baixo da jaqueta que ele usava, o que também causou algumas especulações, né? E além disso, tinha uma marca de sangue na mão esquerda dele, só que essa marca parecia ter sido feita depois que ele já tinha morrido. Parecia que o sangue já estava seco, já tinha coagulado. Então, tudo isso acabou levantando algumas questões, né, sobre o que teria acontecido naquele dia, se realmente foi suicídio ou se teria sido homicídio. E obviamente, né, assim como teve no caso do Michael Jackson, também existem pessoas que acreditam que ele tá vivo e que a morte dele tenha sido forjada. É isso, pessoal. Deixa pra mim aqui embaixo qual é a sua opinião, o que você acha desse caso. Se você acha que ele tá vivo, que ele tá bem, que ele apenas fugiu da fama, se ele cometeu suicídio de fato ou que ele tenha sido assassinado. Deixa pra mim aqui embaixo. Não esqueça de curtir e se inscrever no canal, vai me ajudar muito. E só lembrando, gente, que eu sempre esqueço de falar com vocês, o canal também tá no Spotify, então se você prefere ouvir como podcast, só vocês darem uma olhada lá. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E é isso, beijão, obrigada e fiquem com Deus.